277 aí, equinodermos. Como a gente já vinha falando anteriormente, né, uma das coisas que a gente veio batendo muito, uma das coisas que dá nome aos grupos, na maioria das vezes aí aos grupos de animais, é alguma característica dos indivíduos, né? A gente veio falando aí molusco que tinha o corpo mole, né? Vários animais aí a gente viu que uma característica do próprio indivíduo era o que dava nome ao grupo, né? Nesse caso aí não é diferente. Equinodermo, né, no processo lá de tradução, equino quer dizer espinho, dermo é pele, né? É um processo de derivação. Então, equino quer né, tradução, espinho, e derma, pele, né? Então, a gente fala aí, né? Você vai ver alguma coisa na pele, tá com alguma micose, alguma coisa, você vai no dermatologista, que dermo vem de pele. Então, equinodermo quer dizer espinho na pele. Então, esse grupo de indivíduos, eles vão ter sempre uma estrutura, né, que realmente, né, você visualiza como um espinho ou algo bem parecido com o espinho, né? Às vezes não um espinho verdadeiramente dito, mas algo parecido. Às vezes nem é algo que espeta, né? Mas é algo parecido com o espinho. Então, equinodermo, espinho na pele, né? Você tem aí uma foto, né, no começo aí, mostrando uma bolacha da praia, né? Possivelmente, essas praias que a gente frequenta aqui, né, no interior do Espírito Santo, no interior aqui do estado do Rio, rotineiramente, a gente pisa num bichinho desse dentro d'água, né, e às vezes, né, eu, por exemplo, às vezes pego na mão e tal, não oferece risco nenhum, tá? Essa bolacha da praia aí, se você pisar em alguma coisa redondinha assim dentro d'água, você pode se abaixar e pegar naturalmente, não oferece risco nenhum, tá? Ele é um disco, ele é esférico, né? Chatinho, ele é bem fininho, tanto que se você pisar em cima dele na água e você bater o calcanhar assim, tá? O pé em cima dele, você vai partir ele no meio, tá? Porque ele é bem quebradiço, se você pegar ele na mão assim e forçar para os dois lados assim, você quebra ele no meio, ele quebra igual biscoito. Ele quebra muito facilmente, né? Ele é bem frágil. Então, se você pisar dentro da água dele, bater o pé, né, em cima dele, você vai quebrar o bichinho no meio, você vai matar ele, né? Pode pegar na mão naturalmente. A única coisa que você vai sentir é que embaixo, né, essa parte que está aparecendo na foto aí, é a parte de cima do corpo dele, a parte dorsal, né? A parte ventral, se você passar a mão na parte ventral do corpo dele, que é a parte de baixo, que ele fica na areia, você vai sentir um monte de cerdazinhas, né? Que é a estrutura que ele usa para locomover. Então, debaixo do... Você passa a mão assim, é igual um monte de pelinhos fininhos, né? Então, esse aí é um exemplo que o autor utilizou, né, para exemplificar esse grupo de indivíduos, né, o equinodermo, né? Ele usou como exemplo, né? E fala assim, você já viu o animal conhecido como bolacha da praia, né? Em caso, né, de afirmativo, comentar. Alguém aí nunca viu desse indivíduo? Nunca viu na praia? Nunca Não. usou em algo Eu reconhecido? nunca vi isso, não. Nunca observaram esse... Né? A região que o meu pai tem um cafofo ali na praia de Marataízes, né? No comecinho do estado do Espírito Santo, ali costuma dar bastante, né? Tem época do ano, no verão, por exemplo, é bastante comum a gente encontrar bolacha da praia dentro d'água. Às vezes, você, né, a onda fica movimentando a gente para lá e para cá, você vai pisando em cima de vários, né, dentro d'água. A gente já sabe que é bolacha da praia.
Então, né, tem regiões que dá bastante desse bichinho aí dentro d'água, mas depende da região. Né, ele fala aí no começo, aí no primeiro parágrafo, né, que dessa característica, né, da presença de espinhos na pele. No segundo parágrafo, ele fala sobre a simetria radial. Abaixo, tem um quadro, né, meio verde. Nesse quadro aí fala da simetria radial e da simetria bilateral. O que é simetria radial e simetria bilateral? Quando você pega o corpo de um ser vivo e você divide ele, né, em 2 cortes no corpo dele, né, que você daria, no caso, um corte em 4 partes, você corta esse indivíduo em 4 partes, igual está mostrando na figura aí. E essas 4 partes são iguais, as 4 partes são iguais, você tem um indivíduo com simetria radial, né? É um corpo cilíndrico em que, se você cortar ele em qualquer parte, né, nesse sentido, você vai ter partes iguais no corpo. Se você pega um ser vivo e corta ele em 4 partes, e você não tem as 4 partes iguais, e você pega ele, então, e corta em 2 partes, né? Em 2 partes, e essas 2 partes são iguais em ambos os lados, você tem uma simetria bilateral. Bilateral quer dizer 2, né? Quer dizer que as 2 laterais do corpo são iguais uma à outra, né? Ele mostrou o caso aí de um camarão, por exemplo. Você partiu o camarão ao meio, os 2 lados dele, lado direito e esquerdo, vão ser iguais. Mas se você partir um camarão em cruz, em 4 partes, você não vai ter 4 partes iguais. Então, ele não pode ser de simetria radial. Ele vai ser de simetria bilateral. Ele só tem os 2 lados, direito e esquerdo, iguais um ao outro, né? Então, se você pega, por exemplo, a bolacha da praia e corta ela, né, em cruz, você vai ter ali 4 partes iguais umas às outras. Você não vai ver diferença de uma para outra. Então, esse indivíduo significa que ele é de simetria radial, né? Ele forma raio. Então, você vai ver aí que os equinodermos apresentam a simetria radial, seu esqueleto é interno, ou seja, endoesqueleto, que é o nosso caso, né? Ele não tem um esqueleto ósseo, nem a gente, que nem um cachorro e tal, mas ele tem um sistema esquelético interno, né, que fica dentro do corpo deles, formado por ossículos, né, ossículos que são pequenos ossos, de calcário. Em geral, né, estruturas apresentam pequenas projeções, ou seja, essas estruturas calcárias que formam o esqueleto dele, né, muitas das vezes elas saem pelo corpo, eu falo aí, ó, apresentam projeções na superfície do corpo que formam os espinhos. Então, esses ossinhos que formam o esqueleto dele interno, ele vem para fora, né? E essas projeções para fora do corpo é que formam os espinhos na superfície do corpo deles, o que faz com que eles tenham esses espinhos na superfície da pele, tá? Então, esqueleto interno com projeções para fora do corpo, que vai fazer a presença dos espinhos, tá? Simetria radial, né, que o raio do corpo dele se dividir em 4 partes, todas as partes vão ser iguais, e o esqueleto é interno, né, com estrutura de pequenos ossos que formam a estrutura do corpo por dentro. Não é que nem aqueles indivíduos que nós vimos com exoesqueleto, né,
O esqueleto é que nem uma carapaça por fora do corpo. No caso desses indivíduos, já é por dentro. Na 278, a gente tem aí 5 classes principais desse grupo de equinodermos, né? São os 5 grupos mais comuns, né? As classes de indivíduos mais comuns, mais encontradas e talvez mais estudadas também. O primeiro aí são os asteroides, né? O que são os asteroides? O corpo ele tem o formato de estrela, né? A maioria desses animais tem 5 braços, rastejam sobre conchas, areia e tal, e o exemplo dele aí é a estrela do mar. A estrela do mar, né, é um exemplo clássico desse grupo de indivíduos aí, que ele tem um formato de estrela, né, tem esses braços, ele vai ter simetria radial, e uma coisa que é interessante também nesse grupo, né, não sei se vocês têm consciência disso, vocês já ouviram falar que a estrela do mar, ela regenera? Alguém já Não. ouviu falar que a estrela ela regenera, que ela tem capacidade de regeneração? Eu não. Ninguém já ouviu? Eu acho que sim. Se você pegar, Ou não. Sim. se você pegar uma estrela e em um dos braços dela e cortar um dos braços, tanto a estrela, a própria estrela, o braço vai crescer de novo, como esse fragmento de estrela, né, esse braço, esse bracinho que você pegar, ficar solto lá na água, ele vai crescer o resto da estrela e ele vai formar outra estrela. Então, se você pega uma estrela, ela tem 5 braços. Se você for ali próximo do raio, do eixo do corpo dela principal, e você for cortando, né, braço por braço, você vai ter 5 braços soltos, você vai ter o eixo dela separado, então você vai ter 6 pedaços de estrelas. Desses 6 pedaços de estrela, elas vão se regenerar e vai se formar 6 estrelas do mar. Pela capacidade de regeneração que ela tem, para vocês terem uma ideia, né? Então, se você, dentro d'água, né, lá dentro d'água, ela tiver um acidente, alguma coisa tentar comer ela, ou se ela está dentro d'água, a hélice de um navio corta um pedaço dela e tal, né? Ela vai se regenerar novamente, ela vai crescer e vai sanar o problema. Ô tio, quanto tempo que demora para ela se regenerar? Ana, isso é variável, né? Essas capacidades de regeneração, de restauração, isso é bem variável, igual a nossa espécie, por exemplo, né? Se eu quebrar um osso, ou qualquer um de vocês quebrar o osso, a capacidade de calcificação em mim é diferente de você, diferente da Ana Carolina, diferente do Luiz Miguel, né? Então, em cada pessoa, essa calcificação é diferente e nesses seres vivos que têm capacidade de regeneração, também o tempo ele é bem variável. Então, depende do momento que você está de saúde, depende da disposição alimentícia que o ser tem no momento. Então, é variável, né? Então, tem assim, tem mais ou menos um tempo mais ou menos padrão, né? Mas eu não sei te dizer exatamente quanto tempo leva, né? Se dias, se meses, né? Mas não é um processo rápido, tá? É igual a lagartixa, por exemplo.
Se você pegar uma lagartixa aí no muro da sua casa, cortar o rabo dela, né, você vai ver que regenera também. O rabo da lagartixa também tem a capacidade de regeneração, de crescimento. Então, tem mais ou menos um tempo padrão, né, mas oscila de um ser para o outro. Mas eu não sei te dizer mais ou menos, em média, quanto que costuma ser. Tá? Eu não sei te dizer, mas tem um tempo mais ou menos padrão. Então, né, esses asteroides, eles vão ter sempre esse formato, né, de estrela, né? A estrela do mar, tem outros indivíduos desse mesmo grupo, né, que tem esse formato e essa característica. O segundo aí são os equinoides. Esses equinoides, que o exemplo aí é o ouriço do mar e a bolacha da praia, que a gente falou agorinha, né? Esses animais possuem espinhos que cobrem todo o corpo, eles não têm braços, e o corpo é arredondado e achatado, né? O corpo ele é cilíndrico, ele é arredondado, né? Eles são achatados, né? O corpo deles é fininho, e, né, tem aí o ouriço do mar, a bolacha da praia como exemplo. Os ofiuroides, né, podem viver sobre rochas ou embaixo delas, né, conchas, sedimentos. A maioria deles tem 5 braços, mas diferentemente dos asteroides, né, eles são mais finos e conectados a um disco central. Você vai ver aí que esse indivíduo aí, essa serpente do mar, eles têm esses tipo, né, tentáculos. Só que a estrela do mar, o braço, ele é rígido, né? Ele é mais duro. No caso dessa serpente do mar, você vê que esses braços que eles possuem, preso a um disco central, né, redondinho, um disco bem nítido ao meio, e esses braços, e os braços desse indivíduo aí, dessa serpente do mar, ele é bastante móvel, né, bastante articulado, né, então, o que diferencia lá dos asteroides, né? É um braço mais flexível e tal, e preso a um eixo central. E a serpente do mar, ela é venenosa? Tem algum perigo? Ela é o quê? A serpente do mar e o ouriço do mar também. Tem algum perigo? Se eles... O ouriço do mar, ele tem esses espinhos do ouriço do mar. Ele é muito comum ter acidentes com humanos, porque normalmente eles vivem em região de encostas, né, de rochas, e se você estiver andando numa encosta, né, essas beiras de praia e tal, que tem aquelas rochas e tal, o pessoal tem mania de ficar andando em cima daquilo ali, dentro d'água, e se você pisar no ouriço desse, vai te causar muita dor, porque o espinho, ele entra no pé, o corpo dele é todo cheio de espinho. O espinho entra no pé e quebra, então ele fica dentro do seu pé quebrado, e ele tem uma espécie de substância que causa uma latejação no local, que fica pulsando ali dentro, que é bastante dolorido. Entendeu? Dói bastante. Não tem assim, risco de morte, essa coisa toda, mas é bastante dolorido, né? Aí você vai ter que procurar uma unidade médica para eles abrirem aquilo ali, retirar o espinho e tudo mais. Já no caso dessa serpente aí, ela não tem veneno, essas coisas não, entendeu? Não tem espinho pontiagudo para poder espetar, né, a gente, e ela não tem veneno, não tem peçonha, essa coisa toda. Então não é perigoso, não. Eu não conheço casos de acidente com
com esse indivíduo, né? Essa serpente do mar, não. Tá? Os crinóides, né? Esses animais apresentam uma estrutura que dá sustentação ao corpo, né? Que tem uma estrutura que prende eles ao substrato, né? Na rocha, em algum lugar assim. Braços longos e ramificados, né? Esse indivíduo aí parece uma planta, né? Parece uma planta aquática, né? Fica presa no substrato, tem esse monte de tentáculozinhos aí, de ramos, né? A boca fica voltada para cima, né? E se alimentam de partículas que estão em suspensão na água, né? Essas partículas que caem sobre ele ali com a movimentação da água, e aí eles, né, sugam esse material e se alimentam. São lírios do mar, né, pena do mar, né, esse que vocês estão vendo na foto aí é um lírio do mar. Né, tem nome de lírio, como se fosse uma planta, né, vive fixo no substrato como se fosse uma planta, né, mas na verdade é um equinodermo. Os holoturoides, né, esses tem como principal exemplo aí o pepino do mar. Esse pepino do mar, ele tem um corpo cheio de espinhos, né? Ele tem uma certa flexibilidade no corpo, né? Uma mobilidade, uma movimentação. Não tem braços, tá? Não tem braços laterais. Esse indivíduo aí, tem gente que até se alimenta dele, tá? Os caras pegam isso, tem regiões aí que dá muito desse pepino do mar. Eu vi um programa, eu vejo muito que esse programa do Discovery, History, esses troços assim, documentário, né? Normalmente, raramente quando eu vejo televisão, eu acabo vendo só esses documentários assim. O cara fazendo negócio de sobrevivente, né, em ilha, esse negócio, e aí o cara ficou numa ilha deserta, e aí ele, alguns dias já sem comer, ele, no momento de maré baixa, na beira da praia, ele encontrou um pepino do mar e ele pegou aquele troço lá, e ali dentro da água mesmo ele já entrou rasgando aquilo no dente, e entrou comendo, e parece que ele não gostou muito do negócio, não. Depois ele começou fazendo vômito e, enfim, um negócio meio nojento, meio, eu não sei, as pessoas que comem, né? Eu não sei como que eles comem, né? Se cozinha, como é que é. Mas esse cara, ele pegou lá na beira da praia e já foi comendo e não agradou muito o negócio, não. Mas tem pessoas, né, populações que se alimentam. O próprio ouriço do mar, né, que a Jennifer perguntou aí, o ouriço, ele é super perigoso, ele tem muito espinho, mas tem gente que pega, né, e cozinha e come o ouriço do mar como uma iguaria, tá? Em alguns restaurantes não é um prato barato, tá? Eles cozinham, acho, aquele trem, e no meio dele é um meiozinho pequeno, eles cortam aquilo, abrem, e aí no meio dele tem uma melequinha, um troço lá no meiozinho dele, que é o corpo dele, lá no eixo central, né? E os caras comem aquilo ali. Em alguns restaurantes, né, isso não é barato. Né? É uma iguaria, né? E não é nada barato. Então, né, tem gosto para tudo. Eu, particularmente, prefiro churrasco, né? Mas tem gente Eu que também. gosta de comer caramujo, gosta de comer esses troços assim. Mas eu prefiro uma carne de boi mesmo, de porco, para muita coisa. Eu também. Jerônimo, Linguicinha, carne de boi. esse pepino do mar, se a pessoa pisar nele, pode provocar alguma coisa? Não, o corpo dele é meio molengo. Esses espinhos do corpo dele aí não são espinhos rígidos, pontiagudos, igual do ouriço, não. Né? Então, você pisar nele, você vai assim tomar um susto, né? Porque ele tem essas estruturas meio espinhosas no corpo, e ele é molengo, né? Na hora que você pisar nele assim, ele vai dar uma achatada, mas nunca ouvi falar de algum acidente, alguma coisa em relação a esses pepinos, não.
O lírio do mar também não oferece perigo, não? Tem? O lírio do mar. Acho que não, né? Não, o lírio também não oferece risco nenhum, não. É tipo uma plantinha que fica presa no substrato, tá? Pessoal, já vai finalizar essa aula aí, eu vou mandar outro link lá, tá bom? Já tá no último minuto aí. Tá? Aí, antes da gente passar para outra página lá, vamos finalizar aqui, eu já vou mandar outro link lá, tá bom? Tem 18 pessoas, hein? Todo mundo de volta, hein?